Bem-vindos à Companhia Liberdade. Nesse programa você vai acompanhar comigo a primeira etapa do Enduro de Velocidade do Campeonato Catarinense. Esse Enduro aconteceu na cidade de Rio Negrinho, uma promoção do Motoclube de Rio Negrinho fantástica, muito bonita, nós estivemos lá conferindo. Você vai acompanhar comigo também uma entrevista com um cidadão que percorreu 85 mil quilômetros de lambreta. Você também vai ter nesse programa motóquios, você vai ter pupurri e muito mais. Acompanhem comigo, é já já. Estamos em Companhia Liberdade. Agora, sem muito falar, sem muita coisa, você vai acompanhar comigo esse que foi a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Enduro de Velocidade. Lembra semana passada, semana retrasada, expliquei tudo sobre o Enduro de regularidade? Pois hoje eu vou explicar para você o Enduro de Velocidade. Esse aí é o início desse primeiro Enduro de Velocidade, que é válido pela primeira etapa do Campeonato Catarinense de Enduro de Velocidade. Tá aí os pilotos participando, teve muitos pilotos, cada categoria sênior teve 18 pilotos inscritos, a Força Especial teve 20 pilotos inscritos, a Força Intermediária, que aí seria o pessoal de motos nacionais, teve mais de 30 pilotos inscritos, 40 e poucos pilotos inscritos. Na categoria nacional nós tivemos lá 21 pilotos inscritos. Na categoria Panda tivemos 4 pilotos inscritos, quer dizer, passou de 100 tranquilamente, muitos pilotos. E olha só por que o pessoal gosta de enduro. Essa fazenda aí, muito bonita. O pessoal do Motoclube Gralha Azul, como sempre, como todos os motoclubes, recepcionou a nossa equipe muito bem. Queria mandar um abraço especial para o Orlando, que é um dos organizadores, que é o presidente do Motoclube Gralha Azul, pela assistência que deu ao Cal, nosso câmera especialista em enduro. E gostaria também de agradecer a Marlisa Fotos, lá ao Pedro, que é o proprietário do Marlisa Fotos, que possibilitou a ida da nossa equipe fazer a cobertura desse primeiro Enduro de Velocidade, válido pelo campeonato estadual. Aí nós estamos acompanhando aqueles treinos de reconhecimento da pista. Esta aí é uma subida, não dá para identificar muito porque a TV pega um plano diferente, assim, não nos dá sensação de profundidade, mas você vê pela atitude do piloto que é uma subida realmente que complica um pouco. Um pequeno salto para fazer com que não seja isso daí um moto velocidade, e sim um enduro de velocidade. Aquilo ali que passou eram as inscrições. E agora você vai ficar com o nosso repórter Melo, lá de Itajaí. Obrigado, Melo, um abraço, fica contigo. Estamos esperando uma grande quantidade de pilotos, né, para maior brilhantismo da nossa prova. A gente trabalhou bastante, botou a pista em dia. E aí, domingo pela manhã, neblina caindo, a neblina ainda muito baixa e o pessoal já se preparando porque a prova iniciava já às 9 da manhã. Esta aí, para quem não conhece, uma Honda 125, máquina excepcional para se trabalhar enduros de regularidade, velocidade e cross, tanto motocross quanto supercross. Aí o pessoal alinhado no gate, se aprontando para a largada. Na Fórmula 1 se fala grid no automóvel, no motociclismo se fala gate. Então gate seria portão. Teoricamente nós temos um portão ali para a largada e larga muito bem o Aldo Fendrich, número 22, seguido de perto pelo 9, o Gerson Klaumann. E o pessoal larga realmente com muita vontade, com muita sede no pote.
O Aldo dá um baile, vem que vem, rasgando pela reta e pelas curvas. Esse número 22 faz uma prova espetacular. Abre uma vantagem muito grande em relação ao segundo colocado. E aí começa a perseguição do segundo lugar em direção ao primeiro. Vai assistindo, vai acompanhando essas imagens. E nem só de primeiro lugar faz a festa. Aí vem o 14º, 15º lugar, número 42, o Testoni ultrapassa o Edson Robus em pleno ar, fazendo a festa e a alegria da galera que foi assistir. Aí nós vemos mais uma vez o Aldo Fendrich, que vem ponteando tranquilo, sozinho, liberando. Aí a bandeira branca que indica a última volta. Notem que o número 13, que é o James Fitzenreiter, já está colado. O James corre com uma moto YZ400 e o Aldo com uma CR 250. O James Fitzenreiter ganha a prova, ultrapassa o Aldo, fazendo uma corrida de recuperação fantástica. E o nosso pódio ficou com James em primeiro, Aldo em segundo, José Martins em terceiro, Dário Schru em quarto e o Aníbal Britos em quinto. Tá legal, não tá? Agora aguarde só um instantinho. Não desliga, não saia daí. Mais tarde nós temos aquela entrevista, 85 mil quilômetros em cima de uma lambreta. Agora, aquele instante de liberdade aos nossos parceiros e nós já voltamos. Continuamos em Companhia Liberdade. Você conseguiu acompanhar, conseguiu identificar as diferenças do enduro de regularidade? Claro, é muito fácil. Este é um enduro de velocidade. Ele é como se fosse uma prova de moto velocidade com obstáculos. É uma corrida de obstáculos. Tem descidas, subidas, coisas que no moto velocidade não tem. As categorias também são basicamente as mesmas e a diferença do enduro é que o enduro larga um por um, recebe a numeração a partir de um jantar ou de um sorteio e nesse caso aqui não tem. Então o nosso enduro de velocidade funciona assim. A pessoa chega, se inscreve e participa de uma determinada categoria. Esta categoria larga para uma prova que pode durar até 1 hora, a prova de enduro de velocidade. É bastante tempo e é uma coisa cansativa porque você passa por obstáculos e esses obstáculos, isso exige muito preparo físico do piloto. No enduro de velocidade tem outra diferença em relação ao de regularidade. O de regularidade larga piloto por piloto com segundos de diferença entre um e outro. No enduro de velocidade larga todo mundo a partir de um gate, aquele portãozinho desceu, sai todo mundo largando. Essas são as diferenças básicas. Esse é o enduro de velocidade. É quase que uma corrida de obstáculos. Certo? Chega de falar. Assista comigo porque nós temos entrevistas. Nós temos entrevistas com o prefeito, organização. Nós temos entrevistas com o pessoal que fez parte, com os pilotos, sobre o que está achando, o que não está achando, qual é a expectativa. Assista comigo. Uma coisa que eu não falei, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, é nessa largada. Porque na largada desta prova, as motos ficam desligadas. O piloto deve subir, dar a partida no pedal, porque não tem partida elétrica, e sair largando. Então a largada é fundamental. E nessa categoria, que é a categoria intermediária, o Sérgio Augusto Claumo, um gurizão, um guri novo, iniciante, deu um olé nessa veiarada aí, que brincadeira. Tá aí ele, ó, número 5. Ele faturou de ponta a ponta. Esse guri fez uma corrida fantástica, sem chance pra ninguém, não deu chance pra ninguém. Vinha o pessoal, mas ninguém chegou nem perto. Acompanhe e assista as imagens. E os pegas se sucederam, porque não é nada, largaram nesta categoria
44 pilotos, é mole? É muita gente. Aí o Luciano Anton dando a sua paradinha, mas continua e vai que vai. Mas 44 pilotos, olha, eu só vi tanto piloto assim no gate em campeonato brasileiro. Mas aí estamos no campeonato catarinense fazendo aquela festa. Agora olhem que lugar fantástico que é esta fazenda, onde o nosso garoto Sérgio Augusto Klaumann faturou de ponta a ponta esta categoria intermediária. Ficando em primeiro então o Sérgio, em segundo o Anderson, em terceiro o René, em quarto o Carlos e em quinto o Paulo Nogueira. Cada evento que a gente vai tem alguma coisa característica que chama a nossa atenção. Nesse evento de Rio Negrinho, o que chamou a atenção foi a participação da população local em relação ao evento. O pessoal foi para lá, acampou, fez churrasco, fez a festa, e uma festa muito bonita. Assista comigo. E tem o seguinte, ó, não foi só nós que notamos que a população participa ativamente. O pessoal de Rio Negrinho sabe que a população participa, tanto é que jogou brindes de avião. E olha aí, ó, horário do almoço, o aviãozinho passando lá por cima, solta os panfletos e o pessoal faz a festa. Engraçado que nesse tipo de evento qualquer coisa é motivo de festa. E aí o pessoal corre atrás do panfleto, se atira no chão, brinca, se diverte, pega, o que eu ganhei? E vamos lá verificar, porque é isso aí, a festa do enduro catarinense. E vamos lá para a categoria nacional, largada. Categoria nacional é o quê? Só motocicletas de fabricação nacional. São as Hondas XR200, são as DT200, são as Agrales e assim por diante. Vamos lá, motocicletas de fabricação nacional largam 21 motocicletas. É um bom número para esta prova. O Marcelo Kraus, esse número 3 que você está vendo, ponteou a prova por um bom tempo. E infelizmente depois foi ultrapassado pelo Wagner Gervásio, que veio muito bem na prova. Olha ali o tombo que caiu, o Theo de Souza Rablitzer, número 46 na prova. Vinha muito bem, estava correndo bem, acabou a prova em 9º lugar. Fez uma boa prova e caiu porque a roda dianteira saiu, provavelmente entrou num valo. E a roda dianteira, quando sai da frente, meu amigo, não tem o que segure, é só o chão mesmo. E os pegas se sucedem, porque isso é um enduro de velocidade, não é um enduro de regularidade, onde cada um faz a sua média. Nesse daí ganha quem chega na frente, e ali manda é o gás. Aí já o número 60, Wagner Gervásio, já tinha ultrapassado o Marcelo Kraus e estava na frente do Edgar Nogueira, número 55, quando recebe a bandeirada quadriculada e fatura esta prova e se coloca em primeiro. Porque esta é a primeira etapa do Campeonato Catarinense, está ele lá em primeiro lugar no campeonato. Primeiro Wagner Gervásio, segundo Edgar Nogueira, em terceiro Marcelo Kraus, em quarto Maurino e em quinto Gomercindo Neto. Começamos hoje em Rio Negrinho, a primeira etapa do Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade. E como nós já esperávamos pela organização do pessoal do Gralha Azul aqui de Rio Negrinho, também pelo local, que é um local fantástico. Com certeza, etapas do Enduro de Velocidade voltarão a Rio Negrinho. E para nossa satisfação, mais de 100 pilotos aí participando. Para uma primeira etapa, até nos surpreendeu a quantidade de pilotos, que em Santa Catarina os pilotos ainda estão acostumados com o Enduro de regularidade. E o Velocidade é meio que muita expectativa para os pilotos, porque é acostumado a andar no regularidade, e alguns não vieram. Então a esses que não vieram, com certeza perderam um grande evento.
E aí vem a largada da categoria Força Livre, categoria especial Força Livre e especial até 200 cilindradas. São duas categorias correndo junto. Na especial até 220 cilindradas, nós tivemos 5 pilotos competindo, chegando em primeiro o Emerson Hatchback, o Ferrugem, que é o número 13, em segundo o Douglas Roesler, número 40, e em terceiro o Gerson Klaumann, que é o número 38, em quarto o Marcelo Metzger, 39, e em quinto André Pires, 37. E a Força Livre Especial seguiu tendo primeira colocação o número 5, Luiz Carlos Frantz e o Kleber Schulz. Fizeram uma boa prova, tanto um como o outro. Chegando em primeiro o Luiz Carlos Frantz, é o número 5, e o Kleber Schulz é esse número 7. E quem fez uma boa prova também foi o Vilmar Possamay, que chegou em terceiro, segurando sempre o Roberto Luciano Lindner, que ficou em quarto lugar. O Roberto Lindner é o número 3. E em último lugar, em quinto lugar, ficou o José Ribeiro Martins, o Juca, número 4. Foi uma corrida boa como todas as outras. Vocês percebem que já está bastante judiada a pista, cheia de sulcos, cheio de trilhos no meio. Isso aí dificulta bastante a pilotagem, dificulta muito a prova como um todo. Foi uma grande prova, ganhou aí então o Luiz Carlos, numa prova muito boa, numa demonstração de força, de categoria e de preparo físico. Tá aí então, em primeiro o Luiz Carlos, em segundo o Kleber, em terceiro o Vilmar Possamay, em quarto Roberto e em quinto o José Martins, o Juca. Se eu trabalhasse numa outra emissora, talvez eles dissessem assim: é fantástico. Mas como eu não trabalho, eu trabalho aqui, eu vou dizer para vocês, é muito fantástico. Eu adoro motociclismo, é por isso que a gente está fazendo esse programa e passando, porque a coisa é muito linda, muito bonita mesmo. Agora, aquele instantezinho de liberdade aos nossos parceiros. E não esqueça, no último bloco, a nossa entrevista com o nosso piloto de Vespa, de Lambreta. 85 mil quilômetros. É muita coisa. Voltamos à Companhia Liberdade. Agora vocês vão ficar comigo e com o nosso amigo José Ferreira da Silva, que fez um viajão. Esse é o nome. A máquina que ele usou para fazer essa viagem é inacreditável, é um maquinão. Conta aí, José. Bom, na verdade, eu posso segurar essa... Bom, acontece que esse sonho de fazer uma viagem em torno do mundo começou aos 15 anos e que eu digo para todos, fui, na verdade, inspirado por um colombiano que veio da Colômbia ao Brasil de bicicleta. Achei fantástico aquele colombiano em Porto Alegre, encostado lá, mostrando a bicicleta dele. Aquilo me fascinou a ponto de eu querer fazer uma semelhante. Em seguida, naturalmente, eu comecei a me preparar para fazer essa viagem em torno do mundo e que consegui, então, uma lambreta da Pepsi-Cola, com patrocínio da Pepsi-Cola, e que tive apoios, tive gente que me ajudou. A lambreta tinha, claro, todos conhecem, uma lambreta fraca, é frágil, um veículo frágil, mas tinha 6 HP e transformei para 9 HP. Então, essa moto ficou mais potente. E daí a coisa foi mais fácil. A preparação, o que eu ganhei, a organização, foi um trabalho de equipe, como eu disse. E muita gente me ajudou para que eu realizasse o meu sonho. Essa era a roupa que o José viajava. Pô, mas é fino isso aqui, hein, José? Na verdade é tergal. É um produto bom e que quem patrocinou, naturalmente, deu melhor. Frio, né? Isso aí é para aguentar as temperaturas. Eu tinha 3 modelos, né? Tinha um para baixíssima temperatura e outros para a temperatura alta e a média temperatura, que no caso é esse aqui. Saiu de Porto Alegre num sábado à tarde e tocou. Vamos assim, primeiro dia. Primeiro dia, como era meio tarde e estava chovendo, eu parei em Pelotas. E até foi estranho porque no hotel que eu ia parar, o dono do hotel disse: tem que pagar a diária. Aí a filhinha dele disse: pai,
esse homem, esse moço, o senhor está fazendo a viagem em torno do mundo, começou, ele não vai pagar, pai. Uma garotinha pequenininha não deixou o pai me cobrar, o pai que era dono do hotel, cobrar a minha estada no hotel. E daí começou. Aí para diante, entrei no Uruguai, e que também antes de chegar no Uruguai eu parei ali na fronteira do Brasil, no Chuí, e tive que fazer a documentação que não podia sair do Brasil sem se ter um avalista pelo veículo. Hoje temos facilidade, mas na época não tinha, eles não deixavam sair do Brasil se não fosse alguém responsável pela saída daquela pessoa ou daquele veículo. Aí eu consegui um amigo, né, em Palmares, uma coisa assim, e na verdade ele avalizou, então eu pude sair do Brasil. É uma pena que não dá para mostrar essa viagem inteira de uma vez só, mas acompanhe comigo que uma vez por mês nós trazemos um trecho da viagem, sempre com alguma coisa curiosa. Se for preciso, nós vamos mostrar mais do que uma vez por mês, vou mostrar 2, 3. Não perca esta série de entrevistas, porque 85 mil quilômetros não se fazem em 4 minutos, demora um pouquinho mais. Agora, meu amigo, fique com toda a sapiência daquele nosso grande mestre, o fantástico Motóquios. Em casa de ferreiro, todo mundo leva ferro. Esse foi o programa de hoje. Esperamos que tenha sido do agrado de vocês, porque para nós é sempre mesmo um prazer fazê-lo. Nos encontramos aqui no próximo sábado, ou por qualquer das estradas desse grande país, sempre em companhia da liberdade. Até lá!